no dia de ontem, né, quinta-feira, pela parte da manhã. E a gente vai conversar um pouco com o delegado Adriano de Rossi para nos passar essas informações, o que levou essa operação, como é que foi desenrolar aí, que teve a participação de vários companheiros seus de outras regiões, de outras cidades. Bom dia, delegado Adriano de Rossi. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tá, ok. Contigo? Tudo bem, obrigado, delegado. Ontem, o senhor participou aqui em Tuposteretã com vários colegas e que o senhor pode citar depois, a Operação Dominus, não sei se assim se pronuncia, delegado. Acredito que seja assim. Tá Acredito. certo. E por o que levou essa operação? Como é que foi essa operação no dia de ontem? Quantas pessoas foram presas? Como é que foi? O senhor pode nos passar essas informações, delegado? Claro. O que aconteceu? No início do mês ali, tivemos 2 roubos, inclusive roubos graves, né? Que há uso de arma de fogo, que há presença de 2 ou mais pessoas em 2 locais aqui em Tupã. Nós tivemos um roubo ali no posto de combustíveis e 2 dias depois tivemos um roubo numa farmácia, inclusive numa área bem central ali da cidade. Prontamente a gente já percebeu uma coisa, né? Tratou-se de ser algo atípico, né? Aqui na cidade, só para citar como exemplo, o mês de abril, a gente só teve um roubo na cidade, entendeu? Então, o mês inteiro de abril, um roubo, chega maio, em 2 dias temos 2 roubos, foi uma coisa típica. E isso despertou nossa atenção, como todo roubo, todo crime grave desperta a nossa atenção e a gente procura dar uma rápida resposta, não só para as vítimas, mas também como para a sociedade, né? Na busca de reunir elementos de materialidade do fato, também colher elementos que apontem a autoria também dos delitos, e a gente se deparou com 2 delitos de difícil elucidação. Por quê? Porque nos 2, os indivíduos, no primeiro, os 2 indivíduos estão com um moletom com capuz e com máscara cirúrgica, né, se aproveitando aí da questão da obrigação do uso de máscara cirúrgica, também interessante, porque o uso da máscara cirúrgica também para as pessoas, né, eles utilizando isso para fazer o mal. Uhum. E no segundo, o indivíduo estava com um capacete. Então, isso já é um dificultador, né, porque a gente já está numa época relativamente fria, então eles vêm todos vestidos, praticamente ali, nos 2 roubos a gente só consegue de cor de pele, enfim, de detalhes ali mais as mãos, que é o que está descoberto, e o rosto completamente coberto, né? Então isso é um dificultador, isso é um ingrediente assim a mais na difícil elucidação dos fatos. Mas mesmo assim a gente procurou reunir ali os elementos necessários para identificar os autores, e desde, não só do primeiro roubo, mas também desde o segundo roubo, quando a gente já viu essa atipicidade aí de acontecimento na cidade, a gente já procurou dar uma pronta resposta. Doutor, pelo que se entende, o primeiro roubo ao segundo roubo tem ligação um com o outro, doutor? Tem. Porque a gente apurou que foram os mesmos autores, né? Uhum. São os mesmos autores que tanto um no outro, em que pese ter um pouquinho de diferença ali do modus operandi, né? Que no primeiro roubo 2 entram no local e no segundo apenas um, a gente apurou que foram os mesmos. Como é que era a ação deles? Eles ficavam, digamos, os 2, tá, entrava um, ficava de carro, de moto, de bicicleta, a pé? A princípio, pelo que a gente apurou, no primeiro eles estavam a pé, mas a gente não descarta que tivesse uma motocicleta esperando, ou tivessem deixado uma motocicleta perto. E no segundo foi usado motocicleta. Enquanto um entrava, o outro ficava aguardando a motocicleta. Uhum. Como é que é a abordagem desses meliantes? Como é que foi contado para o senhor? Como é que eles abordam quando chegam? Geralmente é com violência, né? Bastante violência, até porque inclusive um estava com arma de fogo, né? Isso acaba assustando
as vítimas, né? Mas assim, não houve agressão, não houve nada tipo, só foi muito mais palavras, assim, a própria ação em si, né, que gerou aí, que foi utilizado nos dois fatos. Né? Essas pessoas eram daqui ou eram da fora, doutor? Elas são daqui. São daqui. São daqui. E tem antecedentes? São conhecidos nossos. Conhecidos nossos. Tem antecedentes criminais? Tem inclusive tem por 5 roubos majorados, né? Roubo majorado é aquele roubo ou que tem arma de fogo ou que tem 2 ou mais participantes, né? Uhum. O que estava preso já no presídio de Julho, né? Estava preso no presídio de Julho. E ele já não tinha, não estava nenhum desses aí com tornozeleira, eletrônico, nada, doutor? Esse a princípio que a gente acredita que tenha sido o líder nos 2 roubos, ele estava de tornozeleira desde o dia 25 de março. Uhum. Tá? Ele foi para a prisão domiciliar com tornozeleira. Só que um mês depois, no dia 25 de abril, quando o indivíduo utiliza a tornozeleira, ele tem um perímetro em que ele pode ficar. Quando ele rompe esse perímetro, ele é avisado, enfim, para retornar para o perímetro ou para se apresentar no presídio, para explicar por que ele rompeu esse perímetro. Uhum. O que acontece? Ele passou o limite e não deu satisfação disso, e acredito que uns dias depois ele rompeu, ou no dia seguinte ele rompeu a tornozeleira. E aí ele entrou na condição de foragido. Na verdade, a partir do momento que ele já rompeu o limite, ele já entrou na condição de foragido. E isso foi ali final de abril. E aí, no início de maio, ali 6 e 8 de maio, que foram os roubos, ele cometeu os roubos, e 3 dias depois, quando ele viu que realmente a situação estava ficando ruim para ele, né, ele acabou se apresentando lá no presídio, no dia 11 de maio. Uhum. Muito bem. Doutor, o senhor nos passou também as informações no dia de ontem que foi preso esses experientes, né? E quantos colegas seus participaram dessa ação que o senhor pegou, prendeu essas pessoas ontem? No total foram 22 policiais que participaram. E teve a participação de colegas também, digamos, de colegas de fora? Sim. Geralmente quando a gente faz uma operação assim, a gente sempre acaba pedindo apoio, e geralmente como a gente está vinculado à Regional de Santa Maria, a grande maioria dos policiais vem de Santa Maria. No caso de ontem, os policiais da Delegacia de Julho participaram lá dentro das buscas no presídio, né? Uhum. E essas pessoas que estavam fazendo essa ação de roubo aqui em Tupanciretã, elas tinham alguma ligação com outros meliantes de fora, doutor? Não, acredito que não. A princípio não se apurou isso. Uhum. Foi uma coisa local mesmo, né? A gente apura ali as motivações ali já temos uma ideia de motivação do porquê ter acontecido em 2 dias seguidos, em 2 roubos em 2 dias, né? Uhum. Mas não tem nenhuma vinculação com fora da cidade. Doutor, isso dá uma falsa sensação que a Polícia Civil, digamos, não faz o seu trabalho. Muito pelo contrário, né? A gente tende a parabenizar aí a Polícia Civil pela a rápida ação que teve com essas pessoas que estavam fazendo mal à sociedade aqui, visto que estava sendo difícil, pelo que o senhor nos fala, porque frio, né, as máscaras, capacete, e vocês conseguiram, digamos, lucidar esse fato imediatamente. A importância, então, das pessoas registrarem, né, e também outro fato que o senhor comentava também, da questão de filmar, de tirar foto, de não postarem nas redes sociais, né, que dificulta também o trabalho de vocês, né, doutor? Isso, primeira coisa só para explicar, a Polícia Civil, o papel que está ali na Constituição do Brasil, da Polícia Civil é o quê? É elucidar crimes. Uhum. Né? Obviamente que o nosso trabalho com prisões, a gente acaba também evitando que aconteçam crimes. Mas o trabalho principal da Polícia Civil não é a prevenção de crimes, é a elucidação dos crimes. Isso.
né? Então, quando acontece um crime, que a polícia se faz presente para elucidar o referido crime. Obviamente, como já falei, né, o nosso trabalho de investigar, de fazer materialidade, de representar por prisões e as prisões serem deferidas pelo judiciário, isso, e a gente cumprindo essas prisões e tirando esses indivíduos da sociedade, isso acaba evitando, né, uma via indireta que aconteçam crimes. Obviamente, por exemplo, esse indivíduo, se ele não tivesse se apresentado no presídio, a gente teria prendido ele ontem. Então evitaria que ele continuasse cometendo outros delitos, porque a vida dele é esse, né? É só ver pelos antecedentes. Uhum. Questão de divulgação de imagens, isso na verdade até passei isso para vocês, e isso é importante alertar a população. E não só a população, como a imprensa de Tupã também, né? Eu acho que todo mundo tem que colaborar com o nosso trabalho. E até porque eu só tenho elogios a fazer a imprensa aqui de Tupã-Seretã. Mas o que acontece? Em alguns casos de investigação, como eu já falei, a investigação é complexa, a investigação é difícil. Uhum. Então, às vezes, a gente se baseia em alguns elementos da ação para poder colher materialidade. Então, o que acontece? A gente tinha filmagens, né, desses dois roubos. O segundo roubo até não sei se houve tanta divulgação, mas eu sei que no primeiro roubo, ali no posto de combustíveis, houve muita divulgação disso daí. E isso, infelizmente, acaba chegando em quem comete o crime. Então, ele se vê ali, e qual é basicamente, claro, a gente tem outras técnicas de investigação, mas ali olhando as imagens, o que pode identificar, o que pode nos levar e acolher materialidade da autoria daquele crime para a gente colocar num determinado indivíduo. É as roupas que ele utiliza. Então, a partir do momento que começa a divulgar em redes sociais, começa a espalhar pelo WhatsApp, enfim, começa a haver uma difusão nessas imagens, isso vai chegar neles, porque eles também têm celulares, eles também têm acesso às redes sociais. Quando chega neles, eles veem, já tem imagens e tá ali, minha roupa tá ali, entendeu? O que eles fazem? Eles somem com essas roupas. E isso acaba prejudicando depois, posteriormente, quando a gente vai cumprir um mandado de busca, enfim, quando a gente localiza possíveis endereços em que eles moram, ou que possam estar, ou que passem, enfim, a gente vai lá tentar buscar essas roupas, entendeu? Para apontar, o seguinte, o indivíduo foi realmente esse indivíduo, porque a roupa está ali, tá na casa dele, está com ele usa, enfim. Então, quando se divulga isso, sem a Polícia Civil pedir, o que acontece? Eles somem com as roupas. Uhum. E foi o que aconteceu. Entendeu? Em que pese a gente ter até achado algumas peças de roupas ontem, que a gente ainda está apurando, a gente acredita que sejam utilizadas, a gente queria ter achado outras peças de roupas também, que seriam mais identificadoras dos indivíduos. E a gente acabou não localizando, porque com certeza eles tiveram acesso a essas imagens, como o preso de ontem acabou dizendo que viu as imagens, entendeu? Ele disse para mim ontem, ele falou, olha, é só olhar as imagens ali, tentando negar que tivesse sido ele. Então eu peço o seguinte, que a população ajude, que não propague isso. Só propague quando a Polícia Civil pedir, quando a gente entrar em contato com vocês, enfim, a Polícia Civil está pedindo ajuda, está difícil elucidar, está difícil apurar a autoria. Mas quando isso não acontece, a mera propagação, entendeu, acaba dificultando o nosso trabalho. Então daqui a pouquinho o cidadão está difundindo imagem, daqui a pouco ele vai ser vítima do roubo também. Uhum. E aí ele não vai querer que a gente não elucide, que a gente não consiga elucidar o caso dele. Entendeu? Então, às vezes quando as pessoas não estão na pele das vítimas, elas não conseguem entender essa preocupação, não só das vítimas, como nós investigadores. Então, realmente, é um pedido, um apelo que eu faço, que só haja difusão. Eu sei que, enfim, isso é de difícil implementação, porque hoje em dia, com essa tecnologia, com a facilidade que a gente tem de espalhar notícia, de espalhar imagens, vídeos, enfim, mas é um apelo que eu faço, que só divulguem quando a polícia divulgar. Quando eu chegar, por exemplo,
para vocês, enfim, para outras imprensas aqui do município, e dizer o seguinte, ó, eu preciso que vocês divulguem essas imagens para nos ajudar a elucidar o caso. Quando isso não acontecer, não difundam, não propaguem, porque vocês estão dificultando e digo mais, até ajudando quem cometeu o crime, porque ele vai olhar ali a imagem e vai dizer, ó, essa roupa aqui eu tenho que sumir. E foi isso que aconteceu no caso principalmente no caso do posto de combustível. Tudo bem. Eu ia perguntar agora, o que foi roubado nesses 2 assaltos e quantas pessoas foram presas ontem, doutor? Olha, até, assim, ó, basicamente nos 2 tivemos dinheiro subtraído e no posto de combustíveis tivemos um celular. Até dando a informação em primeira mão, assim, esse celular que foi roubado do posto de combustíveis foi recuperado na tarde de ontem. Tá? Até a gente está apurando o envolvimento de outros indivíduos aí, como participantes do roubo, enfim. A gente acabou recuperando esse celular. E dinheiro de difícil recuperação, porque, enfim, pelos dias que passaram e como não foi um montante muito grande nos 2 roubos, provavelmente esse dinheiro foi gasto, enfim. Mas o celular que foi subtraído na primeira ação foi recuperado na tarde de ontem. Tá. E as pessoas que foram presas, homem, mulher ou só homens? Do presídio foi um homem, aqui na cidade que a gente prendeu ali na localidade de Aguapé foi um homem, e tivemos também uma outra mulher que foi presa, que ela é suspeita do roubo cometido no final de abril, do único roubo que tivemos aqui na cidade em abril. A gente já tinha apreendido ela e mais um outro indivíduo entraram numa residência lá e agrediram a vítima. A gente já tinha prendido o suspeito e faltava só prender ela, e ontem a gente logrou aí êxito em achá-la na cidade, que ela estava, enfim, estava se escondendo, estava até meio complicado de localizar ela, inclusive no dia que a gente empreendeu ali as diligências para prender os 2, e que a gente acabou só prendendo um. Ela parece que ela já tinha saído da cidade também, então, enfim, mas ontem a gente conseguiu localizar ela e prendê-la. Tá. A média de idade desses meliantes, e qual é o objetivo desses roubos? Eles contaram para vocês, doutor? Geralmente eles negam pra gente, então qualquer coisa além disso, né, do que faz, geralmente é para conseguir dinheiro, para comprar drogas, enfim, né? Basicamente sempre esse é o motivo por trás desses crimes, né? Tem um prazo que eles ficam presos, e aí que tem que tomar cuidado, né? Porque isso aí é certo que vão retornar e fazer esses atos, e por isso que a sociedade tem que ficar atento, né? E quando acontecer esses fatos, avisarem rapidamente a vocês aí, para que possamos fazer esse trabalho que vocês fazem muito bem, né? Parabéns. E tirar de circulação esses meliantes, né, doutor? Eles realmente ficam um prazo ali. Geralmente a prisão preventiva não tem um prazo fixo. E a questão do registro, eu sempre digo, sempre é importante. Quando você foi vítima de um crime, é importante registrar. Nessa época de pandemia, existe a delegacia online. Ali você pode registrar praticamente qualquer fato criminal. Assim, evita que a vítima saia de sua residência de forma desnecessária para ir até uma delegacia de polícia. Então a pessoa faz ali o registro, em até 2 horas esse registro já está ali na delegacia, e a gente o que tem para ser feito a gente já começa a fazer imediatamente. Então a pessoa tem que utilizar esse mecanismo aí, que facilita bastante. Basicamente o que não dá para ser registrado ali são homicídios, feminicídios, sequestros e quando há violência doméstica com pedido de medida protetiva. Todos os outros fatos podem ser registrados na delegacia online. Então, para essa população que utiliza essa ferramenta aí, que ela serve para ajudar todo mundo aí, vítimas de um crime. Tá certo. Esses 2 meliantes foram encaminhados para Júlio de Castilhos e a mulher para Santa Maria, doutor?
O preso já estava em julho. Tá, isso sim. Então ele continua. E o outro que foi preso aqui na cidade foi para julho e a mulher foi para Santa Maria. Bom, doutor, a gente agradece a sua explanação aqui para a comunidade de Tupã-Seretã. Desejamos sucesso aí na sua operação e parabéns mais uma vez pela essa rápida ação aí, tirando de circulação esses meliantes aqui de Tupã-Seretã. Passamos a palavra a algo mais que o senhor queira salientar na nossa comunidade. Novamente agradecer aí ao Poder Judiciário, ao Ministério Público aí que ultimamente vem confiando no nosso trabalho. Então, todos os pedidos que a gente faz estão sendo deferidos, e isso é muito importante porque não só mostra preocupação com os crimes que acontecem, mas mostra também confiança com o nosso trabalho, e a gente procura fazer o melhor trabalho possível ali na delegacia. Então, agradecer aí a celeridade das decisões que saem do Poder Judiciário, que saem do Ministério Público, agradecer a todos os policiais que participaram também da ação, e especialmente aos policiais ali da delegacia que estão trabalhando todo dia, e quando acontece crimes graves a gente procura demandar a total atenção. Então também agradecer aos policiais e outros funcionários também que trabalham na delegacia, que fazem um papel fundamental e essencial aí na elucidação dos crimes. Obrigado, doutor. Um abraço, um bom final de semana para o senhor. Abraço, igualmente. Obrigado. Nós temos então a palavra do delegado Adriano de Rossi, que juntamente com a Polícia Civil, né, deflagrou a Operação Dominus para cumprimento